Aleluia, louvado seja Deus. Estamos mais uma vez com o programa Assim Dizem as Escrituras pela Rádio Encontro com Deus e deixo já a minha saudação, paz seja convosco. Vamos agora servindo ao nosso Deus com mais um tema. O mundo é a casa do valente, graças a Deus. E em nome de Jesus Cristo já vamos estudando as Escrituras para a leitura, pastor Medeiros. Leitura bíblica. Mateus capítulo 12, versículo 22 a 32. Vamos falar hoje sobre esta parábola, né? A parábola que Jesus comparou o mundo, que é a casa do valente. Quem é ele? Vamos lá estudar, você que está aí atento, curioso para saber, que curiosidade grande, né? Talvez nem dormiu ontem pensando, né, que tema é esse, que é isso mesmo que eu vou falar. É isso aí, vamos lá, se você conseguiu dormir, amém. Se você não conseguiu dormir, hoje você vai dormir, em nome de Jesus. Basta você concentrar e não ficar preocupado com as coisas do mundo. Vamos lá, meus queridos. Irmão Nathaniel, pode fazer a leitura. Então, vamos lá para essa leitura abençoada. Diz o seguinte: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfema serão perdoados aos homens, mas a blasfema contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. É isso aí, meus queridos, é isso aí, meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus. Você ouviu aí a situação, né? Que quando Jesus ali expulsava demônio de uma pessoa que estava endemoniado, né? Um jovem estava ali muito tempo, vinha sofrendo com espírito que atormentava ele. E as pessoas não tinham muito costume de ver isso, né? Podia ter exorcista na época, já tinha, né? Mas ver a forma, a autoridade que Jesus tinha, por que esses espíritos temiam muito o Senhor Jesus Cristo, né? Que autoridade era essa, né? Que hoje nós podemos ter essa autoridade, irmão Nathaniel? Com certeza, é a promessa. Jesus disse que em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano. Então, mas é para os que têm a fé em Jesus e obedecem, que têm essa autoridade. Então, meus amados ouvintes, é muito importante nós entender que a casa do valente é o mundo, né? E o mundo está composto de espíritos decaídos que foi expulso do céu, os anjos que desobedeceram o Criador, e não se achou mais lugar para eles, como diz ali Apocalipse capítulo 12, versículo 9 em diante, que não se achou mais lugar. No versículo 7 já começa a falar ali que o dragão foi precipitado, a antiga serpente, e com ele seus anjos. Então eles foram expulsos para a terra, não conseguiram mais ter poder para voltar por causa da desobediência. Você sabe que
blasfemar contra Deus é muito sério. Contra essas coisas não há perdão. Então Jesus disse, quando alguém começou ali a dizer, isso aí não expulsa demônio senão pelo Bezebu. Então Jesus começou a falar que ele expulsava demônio, não era por Bezebu nem por maioral de demônios, que os pais dos demônios, mas sim pelo poder de Deus. Então Jesus Cristo, essa autoridade recebeu do Pai. Então essa mesma autoridade também Jesus Cristo prometeu para os seus discípulos, se cresce nele, se obedecesse a palavra de Deus, receberia essa autoridade. Muitos hoje brincam com essa autoridade que Jesus deu, achando que eles também têm esse poder, né? O poder está no nome de Jesus Cristo. A forma que a pessoa deve fazer, não tem muitas coisas que a pessoa deve aprender para poder entender a palavra de Deus. Não é só por expulsar demônio, não é só por curar enfermo que você está salvo, não. Isso aí não salva ninguém, tá certo? A salvação, ela inclui os mandamentos de Deus também. Tem que obedecer os mandamentos de Deus para que possa alcançar a salvação eterna e a fé em Jesus Cristo. Isso aí tudo é cumprimento que acompanharia aqueles que crescem. É o dom, né? São dons para aqueles que creem, aqueles que purificam, aqueles que se afastam das imundícias, aqueles que se afastam do pecado, eles podem receber esse dom. Só que eu digo para você que isso não é salvação. Isso é uma solução para momentos. Você encontra a pessoa está possesso por haver pecado, por haver dado brecha a Satanás, então a pessoa passa a ser uma casa, né? Uma casa que pode ser possuída por espírito de demônio. Então Jesus comparou aquele jovem como uma casa, né? Aquela casa estava vazia, então foi apossada por espíritos imundos, e ali ele tentava matar aquela pessoa, né? Aquela pessoa tentava se matar, como acontece muito hoje, tirar a própria vida. Então, por causa do pecado de Adão, quem ficou sujeito à terra e a toda a criação, irmão Nathaniel? Vamos ver Gênesis capítulo 3, 17 e 19, né? Vamos lá, para as escrituras, como é o próprio nome do programa, assim diz as escrituras. O que é que a queda do homem trouxe, irmão Nathaniel? Trouxe maldição, trouxe doença, trouxe a morte, enfermidade, tudo isso aí trouxe por causa da queda do homem. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Diz o seguinte: E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comes, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento, durante o dia de tua vida. 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então a terra se tornou abençoada por causa da queda do homem, foi, irmão Nathaniel? Amaldiçoada. Observamos as consequências do pecado aqui nessa ocasião. Então Deus ele foi bem claro ao dizer que poderia comer de todas as árvores do jardim, mas tinha uma exceção: a árvore do conhecimento do bem e do mal não poderia comer do seu fruto, porque no dia em que dela comesse morreria. Observamos as consequências. O ser humano não morreu naquela hora, mas ele morreu, ou seja, cumprindo-se assim a palavra de Deus, ou seja, a morte ela viria. E observamos as consequências, e conforme nós lemos aqui, de forma exata, o Adão ter atendido à voz de sua mulher, a terra ela se tornou maldita. Por causa de quem? Por causa do homem. Então já veio a maldição, uma terra que foi abençoada. Deus ele abençoou tudo que ele criou, então já passou a vir a maldição, não por causa de Deus, porque sabemos que Deus ele abençoou, conforme nós lemos
em cada parte de Gênesis capítulo 1, Deus, ao terminar cada dia, ele viu que era muito bom. Então assim estava a sua bênção, mas observamos que o homem, com a desobediência, aquilo que era bênção, ele fez com que tornasse maldição. A terra, então, ela produziria através do próprio trabalho do homem, trabalho forçado, e o homem derramaria suor para cultivar a terra. Conforme nós bem observamos hoje, que o ser humano trabalha muito pesado para cultivar a terra. Hoje tem as máquinas, mas apesar disso dá trabalho do mesmo jeito, é necessário o cultivo da terra. E também a mulher, ela passou a ter dores de parto e assim por diante, e a morte para ambos. A morte é a pior consequência do pecado, e é bem sério que a gente observa aqui. Pois é, meus queridos, muitas pessoas se perguntam por que, se Deus é amor, por que ele deixa acontecer isso, aquilo, outro? Às vezes, quando morre uma pessoa muito querida, uma jovem, ou mesmo um pai ou mãe, assim, por assassinato, ou acidente, as pessoas ficam pondo culpa em Deus. Por que Deus deixa acontecer isso? Por que Deus deixou acontecer tal coisa? Porque Deus permitiu? Por que Deus permite essas crianças passar fome, isso, aquilo, outro? Então, irmãos, quero que você entenda que Deus abençoou. Ele deixou lá uma ordem, né? Ele deixou lá uma ordem limite para que aonde o homem podia ir, o que deveria comer e o que não deveria. Você vê que a única árvore que Deus disse que era para não comer, o homem foi lá, né? Iludido pela mulher, a mulher iludida por Satanás e ele iludido pela mulher. Então, Deus já tinha avisado que se ele comesse, morreria. E não foi só ele, passou a morte para todos, né? Todo já pensou que fosse só ele, os filhos dele tivessem nascido, já teria vida eterna, mas não é? Os filhos dele seria bom, seria abençoado, mas não, a maldição entrou, a morte foi em geral, foi para animais. Veja que a maldição veio assolando tudo, para as árvores, para tudo que tivesse vida, a morte veio. Agora por intermédio de quem? Do homem, né? Ah, mas foi a mulher que errou. Sim, a mulher errou, mas o homem aceitou, né? Então assim, a pessoa, muitas vezes, você vai com alguém, você tem um amigo, ele é um amigo muito íntimo, então seu amigo convida você para roubar. Você resiste por um tempo, diz que não, é pecado, não vai. Aí ele começa por chantagem na pessoa, dizer que ele é amigo dele. Se ele é amigo dele, ele tinha que provar que é amigo dele. Então começa aquela ladainha toda, aquela conversa toda. E aí a pessoa começa a dizer, se você tivesse coragem, você ia. É porque você não tem coragem. Então a pessoa acaba querendo provar que tem coragem e acaba caindo na lábia do inimigo. Então essa pessoa não é seu amigo. Foi o caso de Eva, né? Eva foi queixada ali caiu na conversa de Satanás, o diabo, a antiga serpente. E Adão, você vê que Adão nem sequer resistiu. Ela ofereceu e ele também comeu. Então vamos supor, tem muitas coisas que a gente faz que não resiste, depois cai em si, já ter cometido o erro. E muitos dos erros levam à cadeia, muitos dos erros que a pessoa comete leva o assassinato, a pessoa leva a ser ameaçado por homicídio, né? Às vezes a pessoa passa a ser ameaçado de morte e acaba a ser assassinado por cometer um pecado. E quando a pessoa não é assassinada por cometer erro grave aqui na terra, a pessoa está diante de Deus. Tudo que você faz está diante do Senhor. Então a maldição veio, não é por culpa de Deus. Deus colocou as bênçãos e as maldições. Agora mandou que o homem escolhesse, né? Ele já fez porque
você pode... Por que Deus fez isso? Você queria ser controlado sem saber o que é certo, o que é errado? Então Deus colocou lá o certo ou o errado, você deve escolher. Hoje é a mesma coisa, nós conhecemos o certo ou o errado. Agora, como discernir o que é certo e o que é errado? Quando você teme a Deus e tem o Espírito de Deus para te guiar. Então, antes de fazer as coisas erradas, a pessoa pensa muito e não faz. Porque ele pensou e também imaginou: se eu fizer, eu vou pagar um preço. Então, a pessoa tem que pensar primeiro que se você não é pego na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, acaba um dia sendo pego. Então, não adianta nós ficar achando que é sabido para fazer o mal, que não existe sabedoria para fazer o mal. Existe, irmão Daniel? Então, observamos que a pessoa faz um mal mesmo, até se descuida e já faz um mal. Então, o mal nós temos que tomar cuidado para não fazer, porque já está em nós o mal, infelizmente. Com o pecado, o ser humano tem uma natureza má, que é a natureza terrena. Então, se a pessoa não vigiar, peca mesmo e está longe de Deus. Pronto, vamos Romanos 5:12. Vamos lá. Observando as escrituras, corroborando o entendimento. Então, estamos com esse tema aqui para que você entenda. Nós estamos elucidando acerca do mundo hoje, ou seja, por que o mundo chegou a essa situação toda. Observamos com o pecado. Então, assim, o mundo ele passou a ter uma nova fase, passou por uma transição de um lugar de bênção, então passou a ser um lugar de maldição por causa do próprio ser humano. E aqui, corroborando o entendimento, temos Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois é, Romanos 8, versículo 20. Vamos lá, mas dando sequência, diz aqui o seguinte: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Amém. Hebreus 2:14. Glória a Deus. Vamos aqui em nome de Jesus Cristo. Está aqui bem pertinho para nós refletirmos. Diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Bem interessante, pastor Medeiros. Nós lemos acerca da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comesse, o ser humano morreria. E quem fez o ser humano comer foi ali a antiga serpente, que nós, pelo nosso entendimento, nós sabemos que é o diabo. Então, observamos que o pecado, ele veio, e com o pecado a morte. E diz acerca, quem tem o poder da morte é o diabo, ele que governa isso tudo, por isso que o mundo está essa calamidade. Então, quem tem o poder da morte é o diabo, foi entregue para ele, por isso que ele é o anjo da morte. As pessoas veem, que jeito é o anjo, né? Fica comparando o anjo com, de uma forma geral, um anjo com a foice, né? Com a cara de caveira, mas não, o diabo é que tem o poder da morte. Por quê? Porque foi por meio dele, né, que veio a morte, né? Por meio dele, ele incentivou o homem a comer da árvore que Deus disse: no dia que comer, tu vai morrer. Então, quem criou a morte? Deus também criou a morte. Deus criou tudo. Foi ele que é o criador. Nada surgiu do nada. Deus criou tudo. Ele é o criador. Agora, nós, como seres vivos, segundo a imagem de Deus fomos criados, temos que entender que para manter sendo a imagem de Deus, conhecedor do bem e do mal, temos que fazer o que é certo, o que é reto, o que é justo, e aceitar o seu Filho Jesus como nosso amigo, como mestre, como professor, como rei e como irmão. Então Jesus Cristo, ele veio para nos ajudar de várias as formas. Então, amém, vamos entender a palavra de Deus. O que o diabo disse para Jesus? O diabo tentou também Jesus, porque Jesus Cristo,
ele veio para nos salvar. Então Satanás, quando percebeu que Jesus Cristo veio para salvar a humanidade, que ele se condoía por causa do homem, então ele começou a oferecer coisa a ele após o batismo. Antes disso, ninguém vê Satanás tentando Jesus. Por isso que muitas pessoas, ao ser batizado, não suportam as tentações. Às vezes a pessoa passa vários anos para se batizar, e quando se batiza ainda tem dúvida, achando que já está pronto. Nós nunca estamos prontos. Nós temos que vigiar todas as horas, porque se nós cremos, o pronto é que nós crê, né? Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, quem crê. Então, se a pessoa não crê, ele tem dúvida, ele se batiza só porque ele acha que se batizando vai ser salvo. Não é isso não, tem que obedecer e ir até o final da vida. Então já Satanás foi tentar Jesus e ele disse que o mundo era dele, né? O mundo foi dado para ele. Então quem é o valente, né? Então para você vencer o mundo, você tem que vencer o valente. Vamos lá? Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6. Vamos lá, em nome de Jesus. Muito interessante essa leitura para a gente entender. Então, um bom exemplo aqui a ser citado. Diz o seguinte para nós: e elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Pois Amém. Né? Então ele disse que o mundo foi entregue para ele dá a quem quiser. Então se você quer ser amigo do diabo, né? Ou quer ser amigo do mundo, passa a ser amigo do diabo. Então a pessoa, eu não quero ser amigo do diabo não, eu estou no mundo, mas não faço o que o diabo quer não. Ora que não faz. Se a pessoa bebe, se a pessoa fuma, se a pessoa se prostitui, se a pessoa adultera, se a pessoa rouba, se a pessoa mente, então ser amigo de quem? É de Deus? Não, não é de Deus. Então é amigo do diabo, porque tudo isso aí ele é o pai da mentira. Ele incentiva a pessoa: eu roubei porque eu estava com fome, né? Peça até, eu estou cansado de pedir, ninguém me dá nada. Dá sim, se 10 não dá, se você pedir a 100 pessoas, será que de 100 pessoas, 10 pessoas não vai te dar nada? Né? Será que alguém não vai te dar nada? Dá sim. Agora, se você não quer pedir, não tem, procura um trabalho. Se não tem como trabalhar, inventa alguma coisa para vender, né? A pessoa vai na sorveteria, pede ali um homem para vender picolé, e assim vai. A pessoa compra 10 reais de coisa e sai vendendo. Tem gente que faz isso, vai ali no comércio, compra 10 reais de balinha ou 10 reais de chocolate, sai vendendo para ganhar o dele. Então tem umas pessoas que sabem negociar, né? Então a pessoa hoje, quem é inteligente, dá para sobreviver de várias formas. É melhor do que pedir. A pessoa vendeu uma coisa, não vender agora, vende mais tarde, sai vendendo, oferecendo até arrumar o pão de cada dia. Então procurar um emprego, vai vendendo até arrumar um emprego, né? Procura emprego. Enquanto você vai vendendo, você procura emprego. Se você vê que a venda não está dando certo, procura emprego. Só que muitas pessoas não querem trabalhar no pesado, né, irmão Nathaniel? Que não é bom mesmo, né? Realmente, né? Porque a pessoa assim um pouco mais confortável, no pesado sobrecarrega muito, então... porque quem não tem costume de trabalhar no pesado, servente, agricultura, né? Porque a maioria das pessoas de primeiro tinha mais coragem, né? A maioria dos jovens já nascia trabalhando, o pai levando para a roça, a maioria do pessoal que mora no sítio. E hoje a maioria não quer mais trabalhar, né? Os pais têm, às vezes, tem uma roça, mas os filhos não querem ir. Então o governo dá uma bolsa para que os filhos fiquem em casa, estudem, mas a pessoa só estuda até meio-dia, né? Às vezes à meia tarde. Então o restante pode trabalhar e já fazendo ali um curso, né? Um curso de trabalho. A pessoa vai aprendendo, é um trabalho. Tudo que você faz é bom. Então vamos lá. Primeira carta de Pedro 2,19. Vamos lá, graças a Deus você está entendendo esse tema, muito abençoado.
Vamos sempre com essa alegria. Diz aqui o seguinte: louvado seja Deus. Primeira carta de Pedro. Segunda carta de Pedro 2,19. Pronto, muito bem, graças a Deus. Encaixa aqui no assunto. Vamos mais. Diz aqui o seguinte: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. É isso aí, né? A palavra de Deus é bem clara. Que relação existe entre o pecado, o pecador e contunais, né? E o diabo? O que tem a ver essas perguntas? E para que foi necessário a manifestação do Filho de Deus? Para que foi isso? Então vamos ver através da palavra de Deus o que significa isso, né? O que tem a ver, que relação existe entre o pecador, contunais, e também entre o diabo também. O que essas três palavras significam? Primeira carta de João 3, 8 a 10. Amém. Diz aqui o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Pois é, quem vive no pecado não é filho de Deus, e aquele que odeia seu irmão também não é filho de Deus. Vamos lá também, 1 carta de João 5, 16 a 18. Vamos lá, estudando a palavra de Deus, diz o seguinte, vamos lá: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida, e aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que rogue. Toda justiça é pecado, e há pecado não para a morte. Quer dizer, toda injustiça é pecado. Qualquer injustiça que nós cometemos, comete pecado. Então a pessoa... Aí você pergunta, o que é injustiça? Bom, quando a pessoa acusa alguém sem prova, é uma injustiça. Quando alguém compra e não paga, é injustiça. Quando alguém, no caso, você pede o dinheiro emprestado, R$1.000, aí você promete ao patrão, você me arranja R$1.000, eu te dou R$50 a mais. E aí quando você chega, você não dá os R$50, então cometeu uma injustiça. Você prometeu, é só um termo básico, né? Então tudo que é injustiça é pecado. Por isso, meus queridos, seja justo. Por isso que a palavra de Deus fala que os justos herdarão a terra, né? Os limpos de coração verão a Deus. Então tudo que é injustiça, quando você promete que vai viver para todo sempre ao lado da sua esposa e você não cumpre, você cometeu injustiça. Porque se você não cumpre aquilo que prometeu, então está fazendo injustiça. Por isso, tem tudo que você faz e não cumpre, não faz aquilo que falou, então está cometendo injustiça. Então injustiça são tudo que é injustiça é pecado. Vamos ver, a palavra do Senhor é bem claro mais. O que diz a Bíblia, né? O que diz a Bíblia quanto à situação atual, né? Como é que está o diabo? Vamos lá, onde é que ele anda? O que o mundo faz, né? Primeira carta de João 5,19. O mundo pertence a quem? Amém. Vamos lá, diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Primeira carta de João 5,8. Não, primeira carta de Pedro 5,8. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Veja que o mundo inteiro jaz no maligno. Primeira carta de Pedro 5,8. O seguinte:
Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, mais uma vez aqui a citação acerca do diabo e da posição dele. E também a alerta para nós acerca de nós sermos sóbrios e vigilantes. Ou seja, porque nós temos um inimigo, nós temos um adversário, conforme aqui também diz, e nós temos que tomar cuidado, porque como é que ele está? Diz que ele anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O mundo inteiro já no maligno, então não adianta assim, eu vou sair daqui porque aqui eu não estou ganhando dinheiro. Eu vou para São Paulo, aí vou chegar lá, um monte de gente desempregado, dormindo na rua, porque não tem condição de pagar casa, famílias inteiras. Meu irmão, situação está ruim em todo canto. Às vezes a pessoa está lá na África, eu quero ir para o Brasil porque o Brasil lá tem muito emprego, paga bem. Não venha não, meu filho. Às vezes a pessoa pensa que é fácil, em todo canto é difícil. Aonde você vai, se não tiver Deus na tua vida, nada vai dar certo. Tudo que nós vamos fazer tem que ter Deus em primeiro lugar. Se nós somos abençoados, aonde você for, você é abençoado, né? Se você for para Brasília e Deus está com você, você é obediente, você vai ser abençoado. Se você vai para qualquer parte do país e Deus está com você, você vai ser abençoado. Mas se você está sendo abençoado na sua terra, se você não está sendo abençoado na tua terra, tu acha que vai ser abençoado em outro lugar? Não vai, porque a maldição acompanha. Porque as bênçãos acompanham aonde você for, e a maldição também acompanha aonde a pessoa vai. Então, tudo que a pessoa faz, quando não dá certo, alguma coisa está errada. Então, a pessoa tem que buscar de Deus, conversar com Deus e buscar uma solução. Com certeza Deus vai mostrar, e aí você vai ser uma pessoa abençoada, uma pessoa bem-sucedida, aonde for. Amém? Deus abençoe você. Irmão Nathaniel, o tempo já encerrou, né? Amém. Ligeiro passo, pastor Medeiros. Então, que Deus abençoe você, meu amado, que Deus abençoe você, minha amada irmã. Espero que estas palavras possam ter te ajudado nesse momento. Vamos ver lá, irmão Nathaniel. Aleluia, louvado seja o nosso Deus, a Ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração, em nome de Jesus Cristo. Do Brasil para o mundo, Rádio Encontro com Deus. Rádio Encontro com Deus, a sua web rádio. Aqui seu coração bate mais forte. Se tem os melhores programas e os melhores ouvintes, é claro, é a Rádio Encontro com Deus. Aumente o volume. Amém. Então vamos a cada dia nos fortificando na graça do nosso Deus. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dadas ao nosso Deus. Então, pastor Medeiros, vamos orar em nome de Jesus Cristo, agradecer a Deus, agradecer aos irmãos pela audiência que nos deram. Então, graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, você que está na escuta. Amém. Então vamos aqui, em nome de Jesus Cristo, vamos aqui louvando ao nosso Deus. E temos aqui algumas interações. Temos a irmã Wanda dizendo: a paz seja convosco, amados irmãos. Aleluia. Graças a Deus. Deus, ele venha ser sempre louvado, pastor Medeiros. Amém. Essa é a vontade de Deus, né? Que todos nós sejam abençoados. Portanto, você que está ouvindo esse momento, você que acabou de ouvir esta programação, com certeza Deus tem uma bênção para cada um de nós. E não é por aí não, né? Jesus veio para quebrar essa maldição, e a maldição é quebrada quando você faz uma aliança com Deus e com Jesus Cristo. Então, se está passando por dificuldade, ore a Deus, busca Ele, apresente a sua vida a Ele, a sua causa, a sua família. Nunca desista do Senhor Deus, porque Ele não desiste de nós. Ele nunca desistiu do homem.
O homem que desiste de Deus para fazer às vezes seu bel prazer, fazer sua vontade, mas Deus não desiste de ninguém. Então nesse momento vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó. Senhor, tem misericórdia de nós. Como teu servo que aqui está, o irmão Nataniel e eu, Amém, estamos Senhor. aqui, Senhor, para te agradecer por esta programação que o Senhor nos concedeu a apresentar ao teu povo. Que cada um que ouviu esta programação sobre a tua palavra, vem entender, Senhor, porque tu conheces a vida de cada um de nós. Tu sabe a nossa necessidade, conhece o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Abençoa, Senhor, a nossa entrada, a nossa saída, o nosso deitar, o nosso levantar. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado, pelo vestir e pelo calçar. Obrigado pelo ar que respiramos, pela água que bebemos e por tudo que o Senhor tem nos concedido. Obrigado pela tua proteção. Abençoa o teu povo nos 4 cantos da terra. Abençoa o teu ministério, dando cada dia o crescimento desta obra. Pois é em nome de Jesus Cristo que rogo tuas bênçãos e te agradecemos. Amém, aleluia. Também agradeço mais uma vez ao eterno nosso Deus por essa excelente programação. Deus nos abençoe, Deus nos fortifique. Aleluia. E à noite você fica com o programa Uma História para Contar. Um programa muito abençoado tratando sobre a família. Não perca, sintonize na rádio Encontro com Deus. Louve ao Senhor, que é bendito e santo. É isso aí, meus queridos. Não perca, né? À noite com o irmão Jefferson, né? O diácono Jefferson apresentando aí o programa. É uma história para contar. Então, se você tem uma história para contar, entre em contato com o diácono Jefferson. Então, ele vai contar a sua história aqui junto com você, através da programação da Rádio Encontro com Deus e pelo Facebook. É transmitido ao vivo para que todos possam ouvir. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus Cristo. Até a próxima programação. Paz seja convosco. Bem, a minha saudação, paz seja convosco. Aleluia.